Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Anti-Diet Talk. Hoje vamos falar de um tema que eu ainda não sei como é que vou pôr no título, para ser sincera, mas vamos falar daquele período que muitas vezes existe entre sair de dieta e passar para comer de uma forma mais livre, em que as pessoas acabam por muitas vezes exagerar. Lembram-se daquela história do cão abandonado que eu contei há uns episódios atrás? O exemplo mais feliz sempre. Vamos falar um bocadinho sobre isto. Agora quem não viu o episódio está um bocadinho à toa, mas não faz mal. Mas antes, docinho da semana. E esse saiu muito mal. Esse é muito mal. O da semana passada para cá ficou bem bom. Esse saiu muito mal. Mas olha o que é. É o que é, não há cortes. E hoje mostra o que é que temos. Mas se calhar mostra... Pois, ia já provar feito close, mas não é assim que funciona. Então é Marabu, chocolate sueco. É, pelo que eu percebi, ainda não provei, é Clara já, não aguentou esperar. Mas se calhar mostra... Saber esperar é uma virtude. Então é chocolate sueco, no fundo. É caramelo salgado, não é? É a base de caramelo salgado. Então isto basicamente, a minha mãe foi à Suécia, por questões lá profissionais dela, e trouxe-me este chocolate. Então a Clara agarrou, olha, este é o docinho da semana. E assim foi. Eu já provei como o Tiago disse. E pronto, eu já tenho uma opinião, mas... Não me influencies. Sim. Eu gosto. Sabes o que é que eu estava à espera? Quando trinquei, como é de caramelo, estava à espera daquele recheio tipo Twix. Sabes, tu vês ali mesmo o Caramelo líquido. caramelo líquido. Estava à espera disso, mas não se vê. Não sei se Não, conseguem ele tem- ver, duvido que consigam, mas... Ele tem caramelo, mas é em quadrados, como aparece aqui na embalagem. Olha aí. Ok. Lá em casa consegue-se ver, não, pá. O Tiago acha que estamos no Somos Portugal e beijinhos lá para casa. Não sei, experimenta. Conseguem ver, deem feedback. Claro que ninguém vai dar, né? Queres este pedaço? Eu agora acabámos de almoçar e não estou com muita fome. Nem apetite. Mas eu já provei antes, como eu já tinha dito, e eu gostei muito. E eu gosto muito de chocolate assim em barra, como tu sabes. Mas para não o comeres todo é porque não gostaste. Mas ela não gostou muito. Gostei sim. Ela não gostou, ela não está com coragem de dizer que não gostou. Vamos ver agora pela nota. Agora vou ter que dar um 5. Não, mas eu já tinha provado antes, ontem aliás, e eu gosto. E eu dou um 4. Agora senti aquela cena. Do Anselmo. Não é do Anselmo, mas senti aquele pensamento. Quer dizer, é do Anselmo, mas ao contrário, eu como dou notas sempre melhores. Agora tu disseste 4. É como se eu não pudesse dar 3.9. Tenho que dar acima de 4, sabes? Mas eu, para também falar um bocadinho mais do chocolate, não é? Não só para estar aqui a comer e dar a nota. No fundo ele tem pedacinhos. Sabem o que é que este chocolate me faz lembrar? Há uns repousados, acho que são americanos, de caramelo, duros. Sabes quais são? Começa com W, mas agora não me lembro do nome. Pronto, não interessa. E faz-me lembrar esses, pronto, claro que interessa porque agora eu estou a dizer isto e ninguém vai saber. Mas faz-me lembrar esses repousados. E depois tem sal, que eu acho que eu gosto muito mais de caramelo salgado do que só caramelo. Eu também. Gosto bem Do contraste. daquele contraste. Mas uma coisa engraçada é que eu não costumo gostar muito dos contrastes. Tu gostas? Sim. Eu gosto muito. Chocolate Tu não com gostas picante. de contrastes? Imagina, doce e salgado. Sim, mas há vários tipos de contrastes. Pois é. Quente frio, tu adoras na sobremesa. Isso é um contraste. Estava a pensar contraste doce e salgado, mas por exemplo, eu gosto de queijo com compota. Isso é doce e salgado. Estou a aprender a gostar disso. Já te percebeste que eu estou a aprender a gostar disso? Tiago não gostava de nada, não gostava de tomate, Eu não gostava de nada. Ei, então, maionese. estás a falar de uma pessoa como tudo. Mas não gostavas de maionese, agora também já gostas, não gostavas de compota, agora também Mas já repara, não me faz falta nenhuma. Se eu não comer maionese o resto da vida, também o que é que me acontece? Não acontece nada. A melhor parte de jantar com o Tiago é que eu ficava com a maionese que vinha nas batatas dele e agora já não. Essa é a melhor parte. Mas é isso, qual foi a nota então que queres dar? 4.2, 4.1, 4.2. Estás a sentir pressão de dar mais uma nota super. Não, acho que já ultrapassei isso. Mas tive ali uma pequena fricção. Não, mas acho que é mesmo 4.2. Ok. Mas a minha praia não é mesmo chocolates. Por exemplo, o episódio passado, uma boa torta de azeitão. Isso estou a jogar em casa. Agora aqui não, aqui estou... Provo, mas não é... Sabes, não é... Não sei. Não, pois não sabes. A minha praia é totalmente de chocolates. Não. Bem, o episódio desta semana, como eu já disse, nós vamos falar
daquela fase, e quem já passou por isso, ou quem ainda não passou, mas já consegue antever que vai passar, sabe o que é que eu estou a dizer, que é um pouco aquele medo de sair de uma dieta e de repente, ok, eu posso comer tudo, então se eu puder comer tudo, eu vou comer chocolate de manhã à noite. Há muito esta retórica por parte das pessoas que, por um lado, não faz sentido, percebo que seja um medo, porque de facto a dieta no fundo ajuda-nos a controlar aquilo que nós comemos e parece que sem essa fonte externa vamos perder o controlo e não vamos conseguir comer, de repente nunca mais vamos comer uma sopa porque vamos comer pizza e chocolate de manhã à noite, e não é isso que acontece. Mas se por um lado consigo perceber que muitas vezes é um medo infundado, por outro lado também é muitas vezes aquilo que acontece, ou seja, é normal quando nós saímos de uma restrição passarmos por uma fase em que comemos em maior quantidade e muitas vezes acima da nossa fome. Ou seja, se calhar nós teríamos fome para comer determinada porção, mas comemos um bocadinho superior porque ainda vamos procurar, de certa forma, um bocado de conforto ou ficar um bocadinho a mais do que o ponto ideal de saciedade. Ou seja, ainda há ali uma espécie de... Eu acho que conforto é uma boa palavra. Quando saímos de uma dieta, ainda temos muito um mecanismo de escassez bastante presente no nosso cérebro. Como quando estamos em restrição, o cérebro, por questões de evolução biológica, vai sempre buscar a um aproximar da morte, ou seja, é tudo o que o cérebro não quer, que é garantir a sobrevivência, ativa esse mecanismo de escassez. Então, sempre que tem a oportunidade, acaba por consumir tudo o que pode. E isso justifica muito o porquê desta fase. A fase de lua de mel. É assim, não é? Fase de lua de mel. E porquê é que achas que se chama fase de lua de mel? Porque... fase de lua... Pois, deixa eu pensar. Porquê é que eu acho que se chama fase de lua de mel? Porque é totalmente passageiro e isso é uma das características que há em comum. O que é que acontece na lua de mel? Isso deve ser individual, mas em princípio... Não, o que eu quero dizer é que eu acho que deu-se este nome porque na lua de mel os casais estão muito agarrados, muito apaixonados, muito, sei lá, estão ali muito ligados um ao Os outro. que estão. Mas pronto, é aquilo que tu idealizas ou tipo o que achas que seria, percebes? Então eu acho que é um bocado fase de lua de mel porque é tipo aquela paixão super acesa que depois acaba por passar. Eu acho que é um bocado isso que significa, é um bocado, se pensares, é um bocado isso que acontece com a alimentação. Limitada no tempo também tem essa característica. Exato. Sim, é capaz de ser isso. Mas nem é assim tão relevante, não é? Não, estava só a pensar alto. Mas sim, e acaba por acontecer isso. Como esse mecanismo de escassez cerebral está muito presente quando deixamos de comer por fontes externas e ouça-se fontes externas como planos alimentares, regras e por aí fora, esse mecanismo está muito ativado. Então, para comermos de forma mais intuitiva, precisamos fazer um processo contrário. O processo de desconstrução de crenças, o processo de desativação desse mecanismo de escassez. Ou seja, o cérebro tem que entender que é seguro não aproveitar toda a janela de tempo para comer a máxima quantidade de alimentos possíveis. Quando ele perceber, e isto requer tempo, quando ele perceber que, ok, não vou atravessar outra crise alimentar, não vou ter outra restrição que eu não sei quanto tempo é que poderá durar. Então, se eu não vou ter essa restrição, eu começo a comer de forma mais consciente, porque eu já não preciso de exagerar. O exagero vem sempre dessa restrição, dessa necessidade de controle anterior. Então, quando o cérebro percebe de alguma forma que é seguro comer em quantidades suficientes, as coisas começam a mudar. E esta fase da lua de mel é o período em que a pessoa ainda não consegue comer o suficiente. Come sempre a mais das suas necessidades. Quando este mecanismo desativa e as coisas começam a mudar, acaba o tal período de lua de mel. Porque no fundo o que aconteceu é que a pessoa esteve em restrição de que forma seja, porque às vezes nós pensamos em restrição e às vezes parece, eu já falei disto anteriormente, mas às vezes parece que é só se for uma restrição muito severa. Mas às vezes, mesmo aquele tipo de dietas em que supostamente tu podes comer de tudo, mas tens que contar calorias, ou eu posso comer chocolate, mas é só um quadradinho. Isso também acaba por ser uma restrição, porque se calhar há dias em que te apetece uma tirinha inteira, ou há dias em que não te apetece comer nada e parece que esse tipo de dietas força, às vezes
nem te apetece comer chocolate, mas Tu tens direito, Yeah. então aproveita. Exato, E quando estás a comer de forma intuitiva, tu não ligas ao tens direito, porque o direito já é óbvio para ti. Então, tu não vais aproveitar algo que não apetece. Isso não se chama aproveitar. Exato. O aproveitar é tirar proveito. E como é que eu vou tirar proveito de algo que não me apetece? Ou seja, quando deixamos de estar interligados a este tipo de regras, este tipo de crenças limitadoras em relação à liberdade alimentar, as coisas de facto começam a mudar. Só que há um processo para fazê-lo. Há um caminho. Não, uma pessoa que está neste padrão há 15, há 10, há 20 anos, não pode achar que na sua jornada de comer de forma mais intuitiva vai conseguir logo não exagerar. Não. É importante que a pessoa perceba que há a probabilidade de existir ali uns períodos de exagero e que isso é normal. A questão é, esse período vai cessar um dia, não vai ser eterno. É uma fase e é preciso a pessoa também conseguir ser guiada nessa fase, porque às vezes é muito duro, não é? A pessoa muitas vezes está-se a permitir, em termos físicos, a pessoa come, mas está com uma sensação de culpa ainda muito grande. Ou seja, a pessoa permite-se de forma física, mas não se permite de forma emocional, de forma mental. Ainda tem muitas restrições do ponto de vista mental. E o que acontece é que quando vai a comer, realmente ela permite-se, mas quando come, tem uma sensação de culpa muito grande ainda associada. Isso significa restrição emocional em relação a determinados alimentos. sim, eu por isso estava a pensar que, por exemplo, o dia do lixo também promove imenso este exagero, porque no fundo tu restringes tudo e depois naquele dia do lixo ou da asneira, ou sei lá como é que se chama, Tem aquele dia que podes comer, acho que é Sim, uma refeição livre, não é? ao dia, há pessoas Ao que fazem dia. sim. Mas no fundo promove imenso isso e quem já fez dietas que tem esse dia sabe perfeitamente que muitas vezes é só uma refeição, mas tu fazes ao almoço e de repente tu ficas o dia inteiro a comer em exagero porque não consegues voltar e tens quase que passar a noite para no dia seguinte tentar. E muitas vezes o que acontece é que o dia passa para fim de semana e vai diminuindo a tua capacidade de restringires aquilo a uma refeição. Às vezes é um dia inteiro, às vezes são 2, às vezes são 3 e fica cada vez mais difícil depois voltar à rotina. E um exemplo que eu vi há uns tempos sobre isto, que reflete isto muito bem, é que é a mesma coisa que tu mergulhares e, imagina, tapas o nariz e vais para debaixo d'água e ficas lá o máximo de tempo que conseguires. Quando tu vens ao de cima, a tua respiração está ofegante, porque estiveste sem oxigénio durante aqueles segundos, então para restabelecer o oxigénio no teu corpo ou para a respiração ficar regulada, tu ficas tipo... Até, pronto, se calhar não tão assim, não tão ofegante, não é? Um bocadinho menos ofegante. Mas, pronto, no fundo a tua respiração não está regulada como a nossa está agora, que nem sequer se ouve. E, no fundo, este período de lua de mel com os alimentos acaba por ser um bocado a tua respiração nesses períodos. É simplesmente uma fase que é necessária para poderes voltar a uma fase normal em que comes de acordo com os teus sinais de fome e saciedade. E aquela fase de subir ao cimo da piscina e respirar, se calhar é mais ofegante, é necessário para que tu voltes a respirar de uma forma normal que nem sequer soube a respiração. Sim, sim. Eu não tinha pensado ainda nesse prisma, mas faz-me total sentido. Repara, e não tem como ultrapassar isto. Qualquer necessidade de controlo tende a promover o descontrole. E estou a dizer isto em contexto. Estou a dizer isto que é por isso que nós não trabalhamos com dietas, nem acreditamos em planos alimentares, porque se tu juntares esta questão da necessidade de controle, que é a mensagem da dieta, não é? A uma personalidade de maior rigidez, de maior perfeccionismo, faz um cocktail completamente explosivo. Então, eu acredito cada vez mais que a chave na nutrição, na alimentação, na nossa forma de encarar o dia-a-dia alimentar está muito presa aqui ao conseguirmos libertar-nos de regras, de crenças, de maneiras padrão de olhar para a alimentação, porque torna-se uma maneira padrão, né? Através de notícias, através dos mídias, através do consumo na rede social, no YouTube, acabamos por
formalizar as nossas convicções, verdades absolutas. E tendemos a comportar-nos como tal. Então eu acredito cada vez mais que a chave é a libertar-nos disso. Desconstruir, fazer reset e começar a construir de novo coisas que nos levem mais para o sentido da liberdade alimentar, do comer de forma leve, de forma fluida, sem stress, sem demasiado stress associado, que é o que acontece com muitas das pessoas. Eu acredito cada vez mais que o caminho é por aí. E gostei muito desse exemplo que tu disseste, da respiração ofegante, né? A pessoa vem ao de cima, respira fundo para depois emergir outra vez e não se sabe quantos segundos ou quantos minutos vai ficar debaixo d'água. E muita gente está a viver assim, mas em relação à comida. Faz uma restrição muito grande e depois não se sabe por quanto tempo é que aquele descontrolo vai ficar. E a tendência é que o descontrolo seja cada vez maior e a capacidade de estarmos em restrição diminuída ao longo do tempo. Respondendo a isso, estavas a dizer, lembrei-me de uma coisa que falei com uma cliente a semana passada, que eu acho que, por acaso, foi um pensamento que eu estava a ter e estávamos a falar e partilhei com ela, que eu acho que também um grande erro é que parece que tu, quando estás a fazer uma dieta, e agarrando no exemplo da água, parece que quando estás debaixo d'água, tu acreditas, ou te vendem, ou queres acreditar, não sei, que é suposto tu conseguires ficar debaixo d'água o tempo todo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Parece que, quando nos vendem, tipo, muda os teus hábitos para sempre, parece que vai ser possível. Agora eu vou fazer atividade física, eu vou comer sopa, eu vou comer legumes, eu vou comer fruta e de repente nunca mais, isto é um caminho que tu nunca mais vais voltar atrás. E eu acho que isso não é a realidade. Eu acho que, imagina, a vida acontece e se calhar há períodos em que tu consegues dar mais prioridade a essa parte e consegues estar mais focado nessa parte e organizar-te, etc. E isso corre lindamente. Outros períodos em que se calhar tens de dar mais prioridade ao trabalho e essa parte acaba por ficar inevitavelmente um bocadinho para trás. Obviamente que não acredito que devas despriorizar completamente e de repente ficas em último lugar na tua vida, mas é normal que não esteja sempre tudo 50-50. É normal que às vezes haja uns desbalanços. Esta palavra não existe, certeza. Que haja umas desproporções. Sim, umas desproporções e que, no fundo, eu acho que esta mentalidade de eu vou agora implementar estes hábitos e eu própria, agora ia dizer uma coisa, mas eu própria já disse isto antes, mas, por exemplo, associar a atividade física ao lavar os dentes. Eu já dei este exemplo antes, tal como lavar os dentes tu não tens que pensar, mas se calhar é um bocado irreal tu pensares que tantos hábitos tu vais manter para sempre, sempre, e não vais ter que pensar neles. Percebes o que eu estou a dizer? E esse pensamento de achares que isso vai acontecer é o que faz com que tu desistas completamente quando por alguma razão a proporção fica um bocadinho mais baixa naquela parte da tua vida. Então, olha, como já baixou um bocadinho, já nem vou fazer mais e agora nova tentativa. E parece que estás sempre numa tentativa de recomeço de uma coisa que parece que nunca vai acabar. Eu não sei se isto está a fazer sentido. Está a fazer totalmente sentido. Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer e já me debrucei muito acerca disso. E tenho uma opinião que é, nós muitas vezes olhamos para a vida, mas isto é talvez vindo de um pensamento que a vida é estática. Pois. Mas não é. É impermanente, não é? Mas muitas vezes olhamos para a vida como se houvesse uma meta que chegas lá e é estático. E é permanente e mais nada muda. Ah, não, alcancei os hábitos saudáveis para a minha vida. Mas para sempre? É que podes ainda ter muitos anos pela frente. O para sempre pode ser muito tempo. E o que é que eu vejo, tanto comigo como com as pessoas com as quais trabalho? Que basta mudar ali uma dinâmica, um gatilho que era peça-chave para aquele hábito e o hábito pode-se perder. Olha, eu vou dar um exemplo. Um exemplo pessoal. As caminhadas. As caminhadas era um hábito que eu tinha muito sedimentado. Mas quando começámos a viver juntos, eu tive muita dificuldade. Mudei de zona, mudei os sítios onde eu ia fazer caminhada. Então, para o meu cérebro, estava a ser altamente desafiante fazer com a frequência que eu fazia na minha antiga zona. Então, estou-te a dizer aqui uma pequena mudança. Não mudou radicalmente a minha vida. Mas mudei em termos geográficos, foi suficiente
para colocar o hábito em questão. Depois eu ganhei consciência disso, trouxe clareza para isso e arranjei formas de reestruturar o hábito e até hoje ele acontece na mesma. Mas se eu tivesse ignorado nesse pensamento de não, tudo é permanente, eu já consegui. Não, tu tens de diariamente provar que conseguiste. Ou semanalmente, ou mensalmente, como tu quiseres. Mas as coisas não são permanentes. Não existe essa do eu consegui. Eu consegui um relacionamento saudável. Eu consegui uma empresa de sucesso. Sim, mas de hoje para amanhã Deixa de ser o sucesso. casamento desmorona-se, a empresa vai à falência e tudo acaba. Tudo é impermanente. Então, se tivermos esta mentalidade de permanência, do cheguei à meta e então agora mãozinhas nos bolsos e a subir para o lado, como diz o Carlão, as coisas podem correr mal. Então eu gosto de estar sempre, ia dizer autopoliciar-me, mas não é bem esse o termo. Gosto de estar sempre alerta, Eu acho que é consciente. o termo é trazer consciência. Eu gosto de estar sempre consciente para a impermanência da vida e por consequência dos hábitos. Então, termos este pensamento pode ajudar muito. Ok, agora está tudo a correr bem, mas isto não significa que vai correr para o resto da vida. Então, é preciso trabalharmos semanalmente, mensalmente, o que seja. E voltando aqui ao tema, esta fase de lua de mel acontece e muitas vezes as pessoas veem-na como uma parte negativa do processo, que é uma parte do processo e não dá muitas vezes para fugir disso, claro que depois depende de pessoa para pessoa, mas as pessoas olham para isto como uma parte negativa do processo, mas eu acho que também tem o outro lado, que é uma parte fundamental de voltarmos a ter confiança, porque as fontes externas, como as dietas, aplicações para contar calorias, etc., tudo o que isso faz é tirar-te a confiança do teu eu. Ou seja, tu perdes totalmente a confiança de que és capaz de fazer sozinha. Tu tens que ter alguém que te diga o que é que tens de comer, ou tens de ter uma forma de controlar aquilo que vais comer, senão não te vais controlar sozinha, isso é impossível. E esta fase ajuda muito no restabelecimento da tua própria confiança e perceberes que aquilo são só alimentos. E que vai haver vezes em que tu vais comer a mais, sim, mas também vais... E é muito engraçado ver que nestas fases as pessoas não comem sempre em exagero. Também há refeições, há dias em que as pessoas notam que realmente eu tinha aquele chocolate em casa ou tinha aqueles gelados em casa e eu sabia que eles estavam ali, mas não me apeteceu e não comi. E às vezes isto acontecer uma vez é uma vitória gigante para uma pessoa que não podia de todo ter esses alimentos porque a caixa desaparecia num dia. Então é engraçado ver como este período também tem uma parte positiva e eu acredito um bocado que se ele acontece, ele tem uma razão para lá estar, ou seja, o nosso corpo não é parvo e tudo o que acontece acaba por ter uma razão, não é? Sentido, não é? Um sentido, exatamente. Para construir, é preciso desconstruir. Então, mas este processo de desconstruir, por vezes, é doloroso. E às vezes tendemos a querer fugir do que é doloroso. Procuramos atalhos, formas supostamente simplistas de alcançar os nossos objetivos. Mas não é possível construir algo se eu ainda não desconstruir todas as camadas que eu tenho dentro de mim em relação ao corpo, em relação à alimentação. Então, esse processo que estás a dizer é um processo de desconstrução, em que eu estou a remover as proibições, estou a remover as impossibilidades, estou a remover as regras alimentares e estou a construir liberdade, estou a construir autonomia, estou a construir uma... Ia dizer, não sei se essa palavra existe, adultização, porque existe infantilização. Mas repara, esse ponto, eu ia dizer adultização, eu aposto que não existe, mas é exatamente para ir a esse ponto da infantilização. Dizermos que tu tens que comer o correto, tu tens que comer desta forma, só assim é que dá, até infantilizar um pouco a alimentação, no sentido de isso vai ter de seguida uma conversa também tive com uma cliente minha recentemente. Estávamos a falar do óbvio. Ela estava-me a contar o background dela, né, que não é para aqui chamado óbvio, e eu estava-lhe a dizer, repara, somos seres super complexos. Tivemos a capacidade de construir, enquanto humanidade, o ChatGPT. Que complexo, que cena. De repente, século XXI, não sabemos o que comer. Ninguém sabe o que é que se pode, o que é que não se pode comer. Então repara, o bebê
Ele sabe. Ele nasce, ele já sabe. Eu acho que as pessoas já não podem com o nosso exemplo do bebê, porque isso é que nós temos isso todos os episódios. Mas eu quero Mas é continuar a verdade, dizer, sim. porque isso é tão verdade que chega a ser ridículo. O bebê sabe. Ele não sabe construir o chat GPT, mas ele sabe comer. Ele sabe começar e sabe terminar. Como é que nós, adultos de 30, 40, 50 anos, como é que nós não sabemos? Como é que nós estamos a deixar de saber se a nossa essência, a nossa biologia, naturalmente sabe o comer? Já bastava os tempos em que havia privação e que tu só podias comer o que encontravas. Agora tu podes comer o que tu quiseres e não sabes o comer. Quão bizarro isso é. Porque lá está, existe quase uma infantilização de não, tens que passar por uma reeducação alimentar. Porque tu não estás educado para comer. Tu não aprendeste a comer quando eras mais novo. E claro que isso pode ter. Eu acho que a parte da reeducação alimentar vem de um ponto e transformaram-no noutro. E vem de um ponto em que realmente é dar conhecimento nutricional, que também é importante. É super importante. Mas acabaram por transformá-lo noutro ponto, que no fundo é passar uma nova dieta. E de repente a reeducação alimentar hoje em dia não é dar-te conhecimento nutricional para tu poderes fazer as tuas próprias escolhas, é sim dizer-te objetivamente, olha, o que tens de comer é isto, isto e isto. Isso não é reeducação. Isso não é educação sequer. Porque educação nunca é, e se nós pensarmos, por exemplo, numa criança, eu não sou mãe e não estudo muito estas questões, por isso não sei se é bem isto, mas na minha perspectiva, mastigando agora o pensamento, educação, no fundo, é dar as ferramentas para depois a pessoa, a criança, ou o que seja, construir algo com aquilo. E não é mandar fazer isto, isto, aquilo e nem sequer explicar o porquê. Há vários tipos de educações e algumas há de ser assim. Mas sim, de facto, tanto eu como tu, identificamos mais com aquela educação que damos a clareza, né? Damos a consciência e depois a pessoa toma a decisão. Mas isto depois também vai... Isto tem a ver se a pessoa tem 6 anos ou se tem 30, né? Mas nós não trabalhamos com crianças, portanto, esse exemplo para nós nem é uma questão. Mas sim, identifico-me com isso, óbvio, que é dar as ferramentas, dar a consciência e não dar as regras e depois chamá-las de reeducação alimentar. Exato. Porque uma coisa é dar as informações, dar informações de um ponto de vista saudável, não Crítico. e crítico, e não aquelas informações que estão cheias de terrorismo nutricional. Os 3 alimentos que tu não podes consumir. Não é este discurso, não é? Mas sim, identifico-me com isso, claro. É dar as ferramentas, dar o conhecimento e a pessoa faz o melhor que consegue com as informações que tem. Só que não é isso que acontece na reeducação alimentar. Muitas das vezes é como estás a dizer, não é? É uma dieta camuflada. Sim. E aqui na parte deste período de lua de mel, que nós estávamos a falar há pouco, muitas vezes existe quase uma urgência das pessoas em perceber, ok, mas tipo, quanto tempo é que isto vai demorar? Será que vai... Porque lá está, as pessoas nunca passaram por isso, então tu dizes que, ou tu dás a informação, lá está, que aquilo é uma fase, mas quando tu estás presente no momento e não consegues ver à distância, muitas vezes é difícil de acreditar realmente que aquilo é uma fase e que aquilo vai passar e que não vai ser sempre assim. E para responder um bocadinho a essa questão, no fundo, este período acaba por variar muito de pessoa para pessoa, acaba por ser muito individual, acaba por variar também dependendo das restrições que já foram feitas anteriormente, quanto tempo é que foram essas restrições. Ou seja, acaba por ser muito, muito individual, não há uma resposta, nem faz sentido dar uma média de tempo porque não existe, acho eu. E acho que às vezes as pessoas, sem se aperceberem, prendem-se um bocado àquele período porque querem tanto que ele passe, porque não estão satisfeitas, porque passam muitas vezes de uma fase de muito controlo para depois se sentirem que estão fora de controlo. E essa não é uma sensação muito confortável, muitas vezes. E então, às vezes, o facto de não confiarem no seu corpo para deixar essa fase acontecer faz com que, sem se aperceberem, estejam a fazer restrições do ponto de vista mental que ainda perpetuam mais esta fase, porque não estás mesmo a confiar no teu corpo para aquela fase acontecer e ser uma fase. Estás sempre a dar um passo atrás de, não, agora eu vou controlar isto que é para não acontecer não sei o quê. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim. Então, às vezes, a falta de confiança de que aquilo vai passar faz com que tu tragas um controle excessivo e depois não estás a fazer nem uma coisa nem outra, percebes? E estás ali meio com pezinhos de lã, com medo do que é que vai acontecer. Para, as dietas também vêm muito de um sítio de desconfiança interna. Sim, sim. Promovem muito... Não, tu deves desconfiar dos teus sinais de fome e saciedade. Tu deves é comer de acordo com essas regras. Tu não deves
ouvir-te. Tu não deves ouvir quando é que tens fome e quando estás saciado. E isso é ignorado por tanto tempo, não é? Que depois reestruturar toda a tua forma de pensar e sentir e comportar é muito desafiante. Então a palavra de ordem é exatamente essa, é confia. Uma coisa posso garantir, que quanto mais cedo se iniciar o processo, mais cedo ele termina, não é? Isso é óbvio. Agora o tempo é muito individual. Tem a ver com a própria pessoa em questão, tem a ver com a fase em que ela se encontra, tem a ver com os anos em que ela está em restrição. É diferente uma pessoa que está em 3 anos de dietas e outra que já está em 10, em 15, em 20, não é? Como é óbvio, está mais sedimentado a pessoa que já está há mais anos. Então isso é muito individual, mas confiar, não estar no processo sempre na desconfiança, não, confia. Tal como confiaste nas dietas durante 10, 15 anos e não resultou. Confia. Não, pior não vai fazer garantidamente. Antes, pelo contrário, talvez os resultados até te surpreendam. É confiar. Não, talvez seria uma das minhas principais recomendações. É tipo, começar e confiar no processo. Sim, no final do dia, apesar de ser obviamente uma fase que pode ser muito assustadora, acho que também é uma fase fundamental para fazeres as pazes com a comida. Então, apesar de ser assustador e ser desconfortável, também um bocado é importante também ficarmos um bocado curiosos com o processo, ou seja, de percebermos porque é que aquilo está a acontecer, como é que aquilo está a acontecer e não só estarmos quase a julgar como se outra vez eu estou a ser assim outra vez, não consigo controlar e de repente estamos a criar crenças sobre nós que nem fazem sentido para aquele contexto porque simplesmente é um processo fisiológico que o nosso corpo tem que passar pelas restrições que nós fizemos anteriormente. Sim, sem dúvida. E aqui talvez aplicar a filosofia mindfulness possa ser uma boa opção, que é estar aberto para a curiosidade, não é? Não julgamento, vai ser fundamental nesta fase. Não dar voz à voz do polícia alimentar interna, né? Que todos nós temos. De onde devias estar a comer isso? Como assim? Comeste isso tudo? Mas vais comer esse alimento agora? Não empoderar esta voz, não lhe dar voz. E isto podemos utilizar, como eu estava a dizer, princípios do mindfulness, como o não julgamento, não criar expectativa, simplesmente confiar, bora, sem expectativa. Quando digo sem expectativa, nem boa nem má, só confiar e ir. E o processo, o caminho faz-se caminhando e é um bocado por aqui. E acho que podemos passar então para a tolice da cultura da dieta que vai sofrer uma alteração. E vai-se passar a chamar... Vai-se passar a chamar como? Tolice da semana. Tolice da semana. Isto porque é uma rúbrica que estava a ficar um bocado pesada para nós, porque eu gosto da ideia da tolice da cultura da dieta e parece-me uma boa forma de desmistificar coisas da cultura da dieta que vão saindo, mas o que acontece é que sai um episódio nosso todas as semanas, ou seja, cada episódio que nós gravamos temos que ter uma tolice da cultura da dieta e nós já estávamos a dar por nós. Por exemplo, a tolice do último episódio foi uma tolice super genuína que realmente eu vi aquela história e trouxe para o episódio. Mas há tolices que nós tivemos que estar, imaginem, já tínhamos o nosso setting de gravação todo preparado, o episódio já estava preparado e de repente não estávamos a começar a gravar porque estávamos a pensar, ok, mas o que é que vamos trazer para a tolice da cultura da dieta? E por isso é que nós também começámos a pedir-vos para nos enviarem alguns relatos. Mas o que eu quero dizer é que vamos começar a trazer, em vez de ser uma tolice da cultura da dieta, que basicamente é uma notícia ou alguma coisa desse género, vamos começar a trazer uma tolice da semana, ou seja, vamos aqui, para além das tolices da cultura da dieta, juntar coisas que aconteceram, nos chatearam e que acabamos por refletir sobre isso e trazer um pensamento para aqui. Acho que também pode ser útil, não necessariamente relativamente à alimentação, mas pensamentos que nós temos e que nos podem ajudar como pessoas. Sim, vamos sempre trazer o ângulo da aprendizagem, da perspectiva, de uma maneira diferente de olhar para a mesma coisa. Vai ser sempre nesse ângulo e não só o que é que nos chateou na semana ou o que é que nos chamou a atenção nesta semana. Será sempre com um ângulo de dar uma perspectiva, nunca será algo vazio, não é? É o docinho da semana e a tolice da semana. Tananana.
Agora sei o melhor. Agora sim, um bocadinho melhor. Vai, queres contar qual foi a playlist que nós pensámos para hoje? Sim, isto foi uma coisa que aconteceu esta semana. Sim, foi ontem. Não. Foi, Já sim, foi, senhora. foi sexta, foi Foi sexta. sexta-feira. Foi sexta-feira. Íamos beber um cafezinho. Sim, estávamos ali no carro e estava um gajo, não, estava um casal, na verdade. Estava um casal com o cão ali em pleno passeio e pronto, o cão larga uma poia de todo o tamanho, mas ninguém apanha, tudo na boa. Pá, isso é uma coisa que me incomoda muito e eu estava a partilhar com a Clara logo ali na altura, em modo de julgamento, né? Como todos nós, quem nunca. Eu estava-lhe a dizer, "Ei, já viste, ele caga ali no passeio." Pá, ok, eu não apanhei todas as poias do Jaime, mas uma coisa eu sei que fiz, foi, quando não apanho, ele está no mato, está num sítio onde não passa ninguém. Agora, ali em frente ao passeio, pá, eu não faria aquilo. E depois a Clara trouxe-me um pensamento interessante, que é, tenta ver que ele pode ter alguma justificação, pode ter algum motivo. As coisas podem vir de um bom ponto. Se calhar ele não apanhou porque não tem sacos. E o Tiago virou-se e disse, então não pode passar por ali. E eu, mas imagina que ele tem que passar por ali para ir para casa. Ou imagina que a cadela já fez cocó, faz cocó, por exemplo, às vezes já nos aconteceu que o Jaime só faz cocó uma vez no passeio, por acaso fez dois, já não tens sacos e não apanhas porque já não tens sacos. Ou seja, e o pensamento e eu comecei a fazer isto há um tempo e ajuda-me imenso a relativizar e a não ficar irritada com estas coisas que não têm nada a ver connosco. Não, eu não estava irritado. Mas pronto, Estavas um pouco irritado, estavas. Não, aquilo não estava irritado, não estava irritado. Mas aquilo estava-me a deixar frustrado. Eu saber que eu ou outra pessoa. Durante segundos, sim. Segundos não, minutos. A conversa durou minutos. 3 minutos. Mas aquilo deixou-me frustrado. Eu saber que no dia seguinte, ou eu ou outra pessoa ia passar por ali e ia pisar a poia. E não faz sentido nenhum. É que é mesmo no meio do passeio. Mas sim, esse pensamento trouxe-me uma visão diferente. Por exemplo, há muitas pessoas que ficam muito irritadas a conduzir. Quem é da margem sul ou quem é de Lisboa sabe perfeitamente aquele cruzamento para ir para a costa da Caparica, que as pessoas vão pela esquerda e depois metem-se. E há muitas pessoas que ficam muito irritadas com isso quando alguém faz isso, não nessa estrada, mas em qualquer uma. E um pensamento que eu tenho sempre é: a pessoa simplesmente pode não saber o caminho ou simplesmente pode achar de alguma forma que ou enganou-se ou não está a fazer com esse pensamento, tornar um bocado mais leve e não estar logo naquela de olha, aquele achar que é chique esperto. Pá, se calhar a pessoa simplesmente só se enganou. Imagina, por acaso já me aconteceu quando nós andávamos na faculdade para ir para Lisboa, tínhamos uma estrada, pronto, que ia para Lisboa ou para Setúbal. E para Lisboa havia sempre trânsito. E havia pessoas que passavam por dentro da bomba para poder passar por toda a gente. E É acontecia-me às chique-espertismo, é. vezes... Lá está, pode não ser chique espertismo, pode ser Não, simplesmente não. que vão comprar alguma coisa. Não. Algumas pessoas há de ser chique-espertismo. Não podemos dizer que todas são. Acontecia-me às vezes eu ir meter combustível e depois não me deixarem passar porque eu vinha da bomba. Pois. E de repente não me estão a deixar passar porque estão a assumir logo que eu estou a fazer aquilo com maldade. E eu acho que a maior parte das pessoas, em pequenas atitudes, assume logo que o outro está a fazer com maldade, porque às vezes não há uma justificação lógica para aquilo, percebes? Aqui no caso da bomba acho que até há, mas por exemplo, o cocó do cão. A maior probabilidade é que eles se calhar nunca apanham e viram aquilo e para eles é indiferente. E tu assumes logo isso, mas se calhar se assumires de um ponto um bocadinho mais positivo, ficas melhor contigo próprio e para os outros isso não muda nada, porque a tua frustração, a tua irritação em relação aos outros não vai mudar nada na vida dos outros. chatear o rapaz, não é? Isso, mesmo que fosses. Mas há malda que vai. Não, mas mesmo que fosses, isso no fundo, tu estás a mexer contigo próprio e estás a ficar frustrado tu e irritado tu. Não é acerca da outra pessoa. Exato. A outra pessoa está só ali, ou seja, ele quer nem saber como é que... percebeu. Não, mas mesmo que tu fosses falar com ele quer nem saber como é que tu te sentes, ou percebes? Então, isto é uma estratégia que eu aplico, de forma um bocado inconsciente, honestamente, mas que eu aplico para ficar melhor comigo e simplesmente os outros são os outros e não tem nada a ver comigo. Isso é uma boa estratégia, sem dúvida. E o que eu gosto mais dessa ideia, mas é engraçado que eu aplicava alguns conceitos, só que noutros não. Por exemplo, naquele conceito em específico, eu nem tinha pensado sequer nessa possibilidade. Entendes? O que eu gosto dessa ideia não é tanto ter a inocência de não, a pessoa
fez mesmo o melhor que ela conseguiu naquele momento. Não, pode não ter feito. Mas a verdade é, faz-me muito melhor a mim eu assumir que a pessoa fez o melhor que ela conseguia. Percebes? Sim. Não necessariamente que eu tenha de... Ou melhor, eu até posso conscientemente saber que se calhar simplesmente não quis apanhar e está tudo bem, no sentido de cada um sabe o que é melhor para si e os seus princípios, valores, etc. Está tudo certo. Mas internamente faz muito melhor Sim. o meu primeiro raciocínio ser algo positivo. Não, se calhar esquecesse do saco. Mesmo que não seja, eu fiquei melhor com aquele pensamento. Deu-me melhores sentimentos e, por consequência, não era o caso, mas melhores comportamentos. Não era o caso porque eu não tive comportamento nenhum, estava só a desabafar contigo. Mas em termos sentimentais, seria melhor se tivesse algum pensamento de não, ele fez mesmo. Há de ter alguma justificação para ter feito aquilo. Ele fez com a melhor das intenções. Sim, assumirmos sempre que os outros estão a fazer o melhor que conseguem com aquilo que têm, no fundo, se calhar ele estava a fazer o melhor que conseguia porque ele não tinha sacos. Sim. Ou o que seja. Acho que acaba por tornar a nossa vida também um bocado mais leve. E Sem também dúvida. é esse o objetivo, ou seja, mais do que estarmos tão irritados com os outros porque é que eles fizeram aquilo, quando muitas vezes aquilo nem nos afetou assim diretamente, é tornar mais leve e não perder tempo, não perder energia, essencialmente, Sim. a pensar, ele fez aquilo por causa daquilo e não tem jeito nenhum, uma pessoa faz aquilo e pronto. É aceitar que a pessoa fez o melhor que conseguia com as ferramentas que tinha. Exato. Se não foi verdade, não faz mal. Ao menos ficámos bem em relação a isso. Então, no final do dia, somos um bocado mais felizes por pensarmos assim. Exatamente. Então, acho que pode ser um pensamento interessante. Para mim foi interessante. Agora, quando vir algum cão que o dono larga uma poia e a poia não for apanhada, eu vou pensar que não tem sacos. Exato. E pronto, siga a minha vida. E é isso. Subscrevam o canal, sigam-nos na Apple Podcasts e Spotify, avaliem o nosso podcast e coloquem um gosto no YouTube e vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas.